Olá! O vídeo de hoje é sobre o conto O Sul, de Jorge Luiz Borges. Bom, esse seria, em tese, o último vídeo do projeto Lendo Ficções. Por que em tese? Porque eu cheguei no último conto da minha coletânea. Acontece que muitos de vocês me escreveram dizendo que a edição de vocês tem um outro conto, que é a aproximação ao Mutássimo. Eu já li esse conto, eu sei que eu tenho ele aqui em casa em alguma outra coleção, então para não deixá-los na mão, vai ficar sendo o último vídeo do projeto sobre o conto Aproximação ao Mutássimo, tá certo? Então aqui, esse vai acabar sendo o penúltimo, né? O pseudo-último, tá bom? Mas eu queria começar esse vídeo falando que o Sul é um conto tão bonito, gente. Acho que é um jeito tão bonito de terminar esse livro. É um conto, assim, que me toca bastante, né? Ele vai contar a história do Juan Dalman, que tem esse sobrenome, acredito que é alemão. O Juan Dalman, ele era argentino, trabalhava numa biblioteca municipal e era um homem, assim, um pouco sonhador. Ele tinha dois avós, um deles que se chamava Johannes Dalman e que era pastor da igreja evangélica, né, que chegou em Buenos Aires em 1871, só que o Juan tinha um outro avô, um avô materno, chamado Francisco Flores. E ele tinha uma espécie de apreço pela história heróica desse avô Francisco Flores, porque ele teria morrido numa luta, numa briga, né, numa guerra, na verdade, numa batalha, e ele teria sido ferido por um índio, né? E de uma certa forma, então, o Juan idealizava essa morte, né? O que acontece com o Juan é que ele, que era, assim, além de bibliotecário, um leitor, né? O Borges diz aqui, o Borges não, o narrador, que aqui não tem Borges, né? Aqui o narrador não é Borges, né? Ao contrário de vários outros contos. Ele vai dizer que o Juan, ele, talvez por impulso do sangue germânico, tinha uma inclinação romântica, né? E aí o Borges está fazendo menção ao surgimento do movimento romântico, né, que se dá na Alemanha, porque ele, o Juan, ele vai ter, apesar dessa herança romântica alemã, ele vai ter uma inclinação mais para a história do avô argentino, né, desse avô Francisco Flores. E aí ele vai citar aqui algumas coisas que caracterizam um pouco essa personalidade sonhadora do Juan, né? O estojo com daguerreótipo de um homem inexpressivo e barbudo, uma velha espada, a felicidade e a coragem de certas músicas, provavelmente o tango, né? O hábito das estrofes de Martin Fierro, novamente Martin Fierro aí que a gente já viu num conto passado. Os anos, a indiferença e a solidão, né? Olha a alma romântica aí. Fomentaram esse criolismo um tanto voluntário, mas nunca ostensivo. E aí o que acontece? O Juan compra um exemplar de As Mil e Uma Noites. E um dia ele tá indo pra casa, muito ansioso, o elevador não chega, ele resolve subir as escadas correndo e se machuca. Ele bate com a testa em algum lugar, que na hora ele não percebe o que é. Só que esse machucado infecciona e ele tem de internado, onde ele fica lá delirando, né? E aí, esse conto ele tem uma série de símbolos e pistas, alguns assim, bastante borgiano. Eu vou voltar em algumas coisas aqui depois, tá? Mas primeiro eu vou contar o enredo. E aí o que acontece? O Juan vai internado. Lá, quando ele tá internado, ele fica se sentindo muito mal, é como se aquela degradação física o incomodasse bastante. E aí, num determinado momento, a gente tem a impressão de que o Juan começa a delirar. E nesse delírio ele faz uma espécie de retorno a uma Buenos Aires mítica do sul. O sul até o lugar dos pampas, o lugar dos gaúchos, né? Então o Juan vai empreender esse retorno fora do tempo, que é uma coisa muito interessante também, né? Então eu vou voltando aqui para o início do conto
para comentar detalhadamente essas questões. Bom, ainda no início do conto, o narrador vai dizer que o Juan Dalman, ele sonhava de voltar para uma estância do sul que ele tinha comprado assim com algum sacrifício, que era uma espécie de uma propriedade que era uma espécie de herança e que ficava lá no sul, e que ele, embora trabalhasse ali no norte, que tem essa oposição norte-sul, ali o norte mais cosmopolita, ele tinha essa ideia de que em algum momento ele ia voltar para esse sul mais associado a essa existência heróica do seu avô Francisco Flores. E aí ele descreve, ele fala dessa memória, e memória e afeto tem tudo a ver, estão muito presentes aqui nesse conto. Ele vai falar que um dos costumes de sua memória era a imagem dos eucaliptos balsâmicos e da comprida casa rosada que um dia foi carmesim. Bom, e aí tem algumas coisas importantes que o narrador vai dizer aqui. Ele vai dizer, por exemplo, que quando o Dalman, o Juan, começa a passar mal, ele é internado, e aí ele diz que passaram-se 8 dias como 8 séculos. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar a questão da temporalidade aqui no conto. Que é algo que Borges vai tentar suspender, como veio tentando fazer numa série de outros contos. E aí ele diz que recebe umas visitas, que as pessoas parecem querer mostrar que ele tá bem, mas que ele não tá bem, tanto não tá bem que ele acaba tendo que ser internado. E aí ocorre uma coisa importante no conto, porque ele vai para uma clínica na rua Equador. É interessante o Borges chamar essa rua de Equador, porque a gente conhece o Equador como aquela divisão de polos, como o lugar da divisão entre o norte e o sul, aquele que está tanto no norte quanto no sul. E isso vai ser muito importante para o andamento desse conto. Então esse personagem vai para esse entrelugar, esse lugar que divide o norte e o sul, metaforicamente, não geograficamente na realidade de Buenos Aires. Então ele vai para esse lugar que vai separar o norte mais urbano e cosmopolita, onde ele trabalha, e de uma certa forma o sul misterioso e mítico, através do qual ele vai adentrar pela via do delírio, pela via do sonho. E aí começam a acontecer algumas simetrias. Na página 162, que é a terceira página do conto, o narrador vai dizer isso, ele vai falar: a realidade agradam as simetrias e os leves anacronismos. E esse é um conto que se apoia todo em sincronias e anacronismos. Uma das sincronias vai começar com o carro de praça que o personagem vai pegar, vai ser transportado para a clínica. E mais tarde, quando ele supostamente melhora, ele pega um carro de praça para ir para a estação de trem. Então ele vai ser internado, vai sofrer um pouco de abamaçou, vai se sentir muito mal. Ele diz aqui, suportou com estoicismos curativos que eram muito dolorosos, mas quando o cirurgião lhe disse que estivera a ponto de morrer de uma septicemia, Dalman começou a chorar condoído de seu destino. Ele estava revoltado porque ele tem um destino medíocre. Vamos lembrar que ele é o rapaz romântico, leitor das Mil e Uma Noites, leitor de Martin Fierro, bibliotecário, ele fica ali revoltado com esse fim que ele vai ter, um fim medíocre, morto por uma infecção por causa de um corte banal na meio da cara. E aí então o narrador diz: num outro dia o cirurgião disse-lhe que ele estava se recuperando e dentro em breve poderia ir convalescer na estância, a estância que ele acha que vai algum dia voltar. Incrivelmente, o dia prometido chegou. A realidade agradam as simetrias e os leves anacronismos. E aí ele vai começar a descrever, então, a primeira sincronia, que seria do carro. Ele foi num carro de praça para a clínica, agora vai num carro de praça para o trem, para a estação de trem. E aí coisas interessantes são descritas. Ele diz o seguinte, quando o personagem está no carro: o primeiro frescor do outono, depois o verão opressivo, eram como um símbolo natural de seu destino resgatado da morte e da febre. Então ele vai fazendo essa comparação com a passagem do tempo, com as estações, com o resgate do Dalman dessa quase morte terrível por ser banal.
A cidade às 7 da manhã não perder aquele ar de casa velha que lhe infunde à noite. As ruas eram como longos corredores, as praças como pátios. Aqui a gente tem uma descrição da cidade como uma descrição muito onírica, é uma descrição emotiva da cidade que o Dalman guarda na memória, né? É a Buenos Aires dele, né? Não é uma Buenos Aires realista, né? Então a gente já vê que começam aí alguns sinais de descrição onírica do que está acontecendo, do que ele está vendo, essa cidade que ele está reconstruindo pela memória, pelo afeto. E aí ele vai dizer, alguns segundos antes que seus olhos as registrassem, recordava-se das esquinas, dos quiosques, das modestas singularidades de Buenos Aires. Na luz amarelada do novo dia, todas as coisas voltavam para ele. Percebam, né? Tem o tom de irrealidade disso, né? Ele tá num táxi vendo coisas com uma profunda carga afetiva e elas estão como se voltassem para ele, né? Então a gente tem quase a impressão de que Juan tá indo a caminho de uma espécie de reencontro com alguma coisa. Ninguém ignora que o sul começa do outro lado de Rivadavia. Dalman costumava repetir que isso não é uma convenção e que se alguém atravessa essa rua, entra num mundo mais antigo e mais firme. E aí que ele está falando algo do sentido de que quanto mais você em Buenos Aires se aproxima do subúrbio, mais você está se aproximando de uma espécie de Buenos Aires mítica, passado, né, de Pampas, enfim, que não é aquela capital super cosmopolita, e isso também é uma percepção afetiva dele, na verdade uma percepção afetiva do próprio Borges, que Borges está colocando em Juan aqui. Tem muita coisa nessa história do Juan que é da história do Borges, né, e eu vou retomar no final do conto. Do carro, procurava em meio às edificações novas a janela de grades, a aldrava, o arco da porta, o corredor de entrada, o pátio íntimo. Ele está procurando aquela Buenos Aires íntima dele, que é segura, né? Que de uma certa forma o leva para um lugar seguro, né? Essa cidade afetiva da memória. Bom, e aí ele, quando chega na estação, lembra que tem um café na Rua Brasil. Ele vai nesse café e lá ele encontra um gato adormecido. E olha que interessante o que o narrador vai dizer aqui. Pediu uma xícara de café, adoçou lentamente e provou. Esse prazer lhe tinha sido vedado na clínica. E pensou, enquanto alisava o pelo negro, que aquele contato era ilusório e estavam como que separados por um vidro. Porque o homem vive no tempo, na sucessão, e o mágico animal na atualidade, na eternidade do instante. É importante ressaltar, isso aqui vai ser de algum modo retomado lá na frente. Então, assim, Borges aqui está marcando essa diferença temporal, né, do homem que está na temporalidade, na sucessão, e de um animal que vive fora do tempo, né, numa espécie de eternidade. Dentro do trem, o Dalman pega As Mil e Uma Noites, ele pega o livro que causou o seu acidente, né, causou porque ele estava subindo as escadas correndo, porque queria ler o livro. E o narrador diz que viajar com aquele livro tão vinculado à história de sua infelicidade era uma afirmação de que aquela infelicidade tinha sido anulada e um desafio alegre e secreto às frustradas forças do mal. E aqui fica uma sugestão de que o que vai ser anulado? Aquela morte infame que ele ia ter por septicemia, né? Então o Dalman inicia uma trajetória que vai anular aquela primeira, a trajetória na temporalidade onde ele ia morrer de infecção, né? E aí, então, ele tá no trem, ele tenta ler, mas se distrai, prefere olhar a cidade, passando pela janela do trem, aquela cidade que vai lhe despertando uma série de coisas, uma série de memórias, né? E aí, ele, num determinado momento, quando o almoço é servido no trem, ele se lembra de refeições do passado que eram servidas em cumbucas de metal, e aquilo lhe dá um sentimento também de conforto, de afeto, de familiaridade. E aí ele pensa, primeira vez que Juan Dalman diz qualquer coisa no conto, ele vai dizer: amanhã acordarei na instância. E aí o narrador continua, pensava, e era como se uma vez só fosse dois homens, o que avançava pelo dia outonal e pela geografia da pátria, e o outro encarcerado numa clínica e sujeito a metódicas servidões. Então você tem Juan
duplo aqui, dois Juans. O Juan que tá na clínica, internado, sofrendo um monte de procedimentos, e Juan que está nessa viagem mítica rumo ao seu sul afetivo, né? E aí ele vai descrevendo o que ele vai vendo nessa viagem, né? Casas de tijolo sem reboque, angulosas e compridas, cavaleiros em caminhos de terra, viu ravinas e lagoas e rebanhos, viu longas nuvens luminosas que pareciam mármore. Todas essas coisas eram casuais como sonhos da planície. E porque, de fato, eram sonhos da planície. Eram sonhos. Também julgou reconhecer árvores e semeaduras que não teriam podido nomear, porque seu conhecimento direto do campo era bastante inferior a seu conhecimento nostálgico e literário. Ou seja, o conhecimento que ele tem dessa realidade do sul é um conhecimento sonhador, nostálgico, no sentido de idealizado e de uma memória incerta, e literário, porque ele era um leitor, né? E a gente sabe que ele idealizava, então, esse passado do seu avô, essa vida de pampa, essa vida de gaúcho, principalmente por ser leitor de Martim Fierro. E aí o narrador vai dizer uma coisa muito interessante. Em algum momento adormeceu e em seus sonhos estava o ímpeto do trem. Já o branco sol intolerável do meio-dia era o sol amarelo que precede o anoitecer e não tardaria a ficar vermelho. A gente já percebeu que quando o Borges diz aqui que ele era dois Juans, o da clínica e o do trem, né? Ou seja, Juan tá delirando, né? Juan tá na cama de hospital delirando com essa viagem mítica rumo a um lugar de afeto, a um lugar da memória. Ele tem um sonho dentro do sonho, né? Vocês lembram aí as ruínas circulares? Ele vai ter um sonho dentro do sonho onde o vagão vai ficando diferente, não era aquele da Constituição, ao deixar a plataforma, a planície e as horas tinham-no atravessado e transfigurado. A gente vai vendo aí um Juan cada vez mais também fora do tempo. Um Juan que está agora no tempo da memória, no tempo do delírio, vivendo também uma espécie de eternidade. E aí ele vai dizendo, tudo era vasto, mas ao mesmo tempo íntimo e de alguma maneira secreto, porque tudo que ele está vendo é dele, é produzido por ele, pela memória dele, pelos desejos dele. A solidão era perfeita e talvez hostil, e Dalman chegou a suspeitar que viajava para o passado e não somente para o sul. E era exatamente o que ele estava fazendo, né? Ele estava viajando para esse passado das suas memórias, das suas idealizações. E aí acontece uma coisa estranha, porque vem um inspetor, comenta alguma coisa com ele sobre a parada dele, ele pega a passagem dele e fala, olha, você não vai poder soltar nessa parada não, aqui daria lá na instância, você vai ter que soltar antes, né? E é uma coisa estranha, e o narrador vai dizer que ele não procura entender, nem sequer ouvir, porque o mecanismo dos fatos não lhe importava. Ou seja, esse Juan que tá no sonho, fora do tempo, ele não vai se perguntar do que faz ou não sentido, ele vai aceitar as coisas, ele tá aceitando, né? Ele tá percebendo que uma coisa especial tá para acontecer. E aí o trem para num lugar um pouco ermo, né? Uma plataforma pequena, uma coisa meio esquisita. Ele sai, ele começa a caminhar, vê que não tem veículo para ele pegar, e mais alguém sugere para ele que num determinado estabelecimento ele poderia conseguir. Então ele vai andando, e aí diz que Dalman aceitou a caminhada como uma pequena aventura, né? Dalman já estava no meio de uma aventura ali, uma aventura já iniciada, e ele reconhece isso de alguma forma. Já havia desaparecido o sol, mas um derradeiro esplendor exaltava a viva e silenciosa planície antes que a noite a apagasse. É interessante isso, essa passagem do tempo que está dando nessa viagem, porque ela faz um paralelo com a vida dele, né? Então é como o Dalman, ele está se dirigindo para um acerto, de certa forma, um reencontro de uma certa forma, e a passagem do tempo vai marcando isso, né? O sol está baixando, ele está quase chegando no anoitecer, pode ser o anoitecer da vida dele, visto que ele está enfermo, e gravemente enfermo. E aí, mais uma simetria. O armazém, algum dia, fora vermelho vivo, mas os anos tinham mitigado para seu bem essa cor violenta. Ele chega no armazém e esse armazém é vermelho desbotado com a sua casa da estância, né? A gente percebe que, olha como as memórias dele estão interferindo aí nessas visões delirantes que ele está tendo. E aí ele
Ele diz que a pobre arquitetura do armazém lembrou-lhe uma gravura em aço, talvez uma velha edição de Paulo e Virgínia. Paulo e Virgínia, um outro romance que aparece aqui, isso vai nos mostrando um pouco da personalidade do Juan, é um romance francês escrito por um autor chamado Bernardin Saint-Pierre, onde o romance, de uma certa forma, idealiza a vida no campo, né? E ele mostra a civilização como corruptora do homem, né? E o Borges, então, insere esse romance de idealização do campo aqui numa espécie de paralelismo da idealização do Pampa, né? Então, desse sul mítico do Pampa, do gaúcho, contra o norte cosmopolita e urbanizado. Dalman, dentro do armazém, julgou reconhecer o dono, logo compreendeu que a semelhança dele com um dos empregados da clínica o enganara. Então, assim, Borges já deixou pista suficiente aqui de que Dalman tá sonhando, delirando, alguma coisa do gênero, né? As pessoas que aparecem pra ele, as construções têm a ver com coisas da sua vida, as pessoas se parecem com as pessoas da clínica, né? Então, vários sinais que ele tá sonhando, delirando. E aí ele resolve então ficar para comer no armazém, né? Ele percebe uma coisa estranhíssima nesse armazém, que é que no chão, apoiado no balcão do bar, estava agachado, imóvel como uma coisa, um homem muito velho. Os numerosos anos tinham-no reduzido e polido como as águas fazem com uma pedra ou as gerações humanas com uma sentença. Era escuro, pequeno e seco demais. E estava como que fora do tempo, numa eternidade. Quem é que estava fora do tempo numa eternidade? O gato, lembram? O gato do café da Rua Brasil. E aqui, esse homem muito velho, que ele vai dizer que usa roupa de gaúcho, né? Que ele tem uma faixa na testa, poncho de baeta, um longo xiripá, bota de potro. E aí ele vai pensar o seguinte, como não havia mais desses gaúchos a não ser no sul. Então ele vê um gaúcho muito velho, muito velho. Né? E é interessante porque isso é um símbolo é um grande símbolo da identidade argentina, né? Ele volta para esse sul, que é mítico, e está de cara com um gaúcho muito velho. E aí o que acontece? Ele vai lá, senta perto da janela, começa a comer, quando ele começa a ser provocado por uns homens, né? Esses homens começam a jogar bolinhas de pão na cara dele, né? E aí a gente vai ter uma outra simetria. Porque ele vai dizer o seguinte: Dalman de repente sentiu um leve roçar no rosto. E esse roçar no rosto é ao mesmo modo como é descrito no início do conto o momento em que ele se machuca no corredor, né? Ele sente alguma coisa no escuro, roçou sua testa. É assim que tá dizendo, que é assim que ele se corta. Então, a segunda simetria, ele sente alguma coisa roçar no seu rosto quando ele percebe que são bolinhas de pão que estão sendo atiradas por uns homens numa outra mesa, né? Uns homens, assim, com cara de peões, né? E ele primeiro tenta, assim, ignorar, né? Tipo, fingir que não vê. Acontece que o dono do bar, aquele que tem cara de funcionário da clínica, sabe o nome dele. E aí ele vira pra ele e fala: Senhor Dalman, não se importe com esses moços, estão meio alegres. E aí ele percebe que ali as regras são outras, né? O cara sabe o nome dele, o cara falou o nome dele, agora ele vai ter uma honra para defender. Só que nesse armazém, além do gaúcho e desses peões, tinha um compadrito com cara de índio. E aqui tem uma nota de rodapé que descreve esse compadrito, vou ler aqui rapidinho. É uma descrição do próprio Borges, em que ele diz que o plebeu das cidades, ele era o plebeu das cidades e do indefinido arrabalde, assim como o gaúcho o foi da planície e das coxilhas. Então você tem esse compadrito de feições indígenas, né, meio índio, que vai fazer uma afronta terrível pro Juan, vai dizer um monte de impropério para ele, vai desafiá-lo. Como o seu avô, né, foi narrado lá no início, mais uma simetria. O seu avô, que acabou sendo ferido por lança numa batalha contra os índios de Catriel. Então aí mais uma simetria. E aí o que acontece? O seu nome já foi dito e ele foi desafiado. E aí acontece que no sul as regras são outras, especialmente nesse sul mítico. Ele não vai poder fingir que ele não viu. Ele foi desafiado, ele vai ter que defender a sua honra. E aí o que acontece? Aquele velho gaúcho estático, percebendo que o Juan não tinha arma, né? Ele não podia lutar com o outro porque ele não tinha arma, ele joga
um punhal pro Juan, que cai aos seus pés, e o Juan instintivamente pega esse punhal e falou: ferrou, agora eu peguei e aceitei o desafio, eu vou ter que lutar com esse cara, porque aqui é assim que as coisas funcionam. Só que num determinado momento, o Juan vai achar que isso é bom, né? O narrador diz que o Juan sentiu que se ele tivesse então podido escolher ou sonhar sua morte, essa seria a morte que ele teria escolhido ou sonhado. Ou seja, nesse delírio, o Juan vai poder ter a morte heróica, uma morte mais assemelhada à do seu avô, o que lutou lá na batalha e foi ferido pelo índio, do que essa morte que no tempo, né, na temporalidade, vai ser uma morte medíocre por infecção. O espaço da câmera acabou, vou terminar aqui gravando no celular. Bom, como eu ia dizendo, a eternidade se concretiza nesse delírio do Juan pela junção do passado, do presente e do futuro, né? E nesse seu delírio comparecem símbolos da identidade argentina, né? Por isso que eu acho esse conto tão bonito, porque a gente vai ter o compadrito, o gaúcho, que é o grande símbolo, os pampas no sul, e o duelo de punhal, onde, né, na verdade não se fala qual é o final desse duelo. Ele vai dizer que Dalman empunha com firmeza a faca que talvez não saiba manejar e sai para a planície. Então, assim, é curioso que ao duelar, o Dalman vai ocupar esse lugar do herói argentino, né, do herói gaúcho, né, e que é o grande símbolo da identidade argentina. Então ele consegue, através dessa viagem mítica, delirante, recusar, substituir aquela morte do mundo temporal, que vai ser uma morte banal por septicemia, né, por infecção, por uma morte heróica mais ligada à sua história, à sua idealização da vida, à sua idealização da história argentina, à sua idealização da sua própria história, da sua história familiar, né? Então é um conto que lida muito com memória, com afeto, com identidade, e que eu achei assim um conto muito bonito. Agora, as coisas curiosas que eu ia dizer em relação à história do Borges são as seguintes. A gente sabe aqui que Juan trabalhava como bibliotecário, né? E Borges, a gente não sabe se ele é bibliotecário, tá dizendo aqui que ele é secretário de uma biblioteca municipal. Borges foi um funcionário menor de biblioteca num período da sua carreira, mais ou menos nos 30 e poucos anos. E depois é que ele acabou virando diretor da Biblioteca Nacional. E como o Juan Dalman, o Borges tinha um avô de passado heróico, vamos dizer assim. O Borges teve um avô materno também, como o avô do Juan Dalman, que se chamava Isidoro Acevedo Laprida, e esse avô dele lutou no exército argentino e ele se opunha a Juan Manuel de Rosas, que foi um dos ditadores argentinos. O Isidoro lutou em várias batalhas, e o Borges, né, quando eu li a biografia dele, eu li que o Borges ele tinha um desejo muito grande de se identificar com esse passado do avô. O Borges, que era um intelectual, um literato, um bibliotecário, né, mas que ele tinha, e especialmente isso se dava muito na sua obra. O Borges tem a obsessão com o gaúcho, com o padrito e duelo de punhal, que ele gostaria muito de se ver mais identificado com esse passado heróico, né, de batalhas políticas, enfim, de algo pela liberdade do seu país. E a outra coisa muito curiosa é que Borges sofreu esse acidente aqui que o Dalman sofre. O Borges, quando já não enxergava muito bem, ele sofre exatamente o mesmo acidente. Ele bate a testa no batente de uma janela. Esse corte infecciona, ele fica um tempão internado, tendo alucinações. Num determinado momento, ele para de falar, né? E assim, disse que o Borges escreveu o Pierre Menard, se eu não me engano, um desses contos dele muito famosos,
depois desse acidente, né? Porque ele meio que tava querendo testar a própria habilidade, porque acho que ele tava com muito medo de ficar profundamente... dele ter sequelas. Ele tinha medo de ter profundas sequelas daquele acidente, e acho que ele meio que tenta se desafiar escrevendo esse conto, né? Então, assim, Borges teve esse acidente, né? O que é muito interessante pra gente pensar que essa idealização do Juan é uma idealização, pode ser uma idealização do próprio Borges, né? Até pelos temas todos que sempre comparecem nos seus contos, né? Vocês devem lembrar que antes da Seita da Fênix a gente falou do conto O Fim, que é um conto sobre o Martin Fierro, onde eu digo pra vocês que de uma certa forma o Borges duela com o Hernández, né? O autor. Né, ali nesse papel de grandes figuras grandes símbolos de identidade argentina e tudo mais. Enfim, o Sul é um conto que eu acho bonito demais, que eu gostei demais, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam. Me desculpem o vídeo longo, mas é que eu fiquei muito empolgada, porque esse conto é muito bonito. E então esse não fica sendo o nosso último conto. Eu volto pra fazer o conto sobre a aproximação de Almotacen, e aí assim a gente termina lendo ficções, tá certo? Muito obrigada pela companhia de todo mundo, boas leituras, até a próxima, tchauzinho.